Boa noite, mamães que estão entrando aqui na nossa live, mamães e papais. Hoje a gente vai fazer a live de mentoria, onde vai ter a possibilidade de 2 a 3 mamães, dependendo do tempo, participarem aqui com a gente para tirar, para a gente tentar resolver de uma forma amável, de uma forma bondosa, mas com limites, alguma birra específica do seu filho. E enquanto chega mais algumas pessoas, a gente espera mais um pouquinho chegar, eu vou fazer um resumo aqui das lives que eu já fiz. Já foram 7 lives desde que eu comecei. E aí eu tô falando sempre, o meu foco principal é acabar com as birras dos filhos, né? Eu sou a Ju e eu ensino as mamães a acabarem com as birras do seu filho. Na primeira live, eu tenho só que seguir aqui, ver no meu roteiro para seguir a sequência. A primeira live eu falei sobre como eu consegui acabar com as birras dos meus filhos. Eu falei que eu tive um problema grande com minha filha, porque eu educava ela daquela forma tradicional, que é a forma que grita, aquela forma mais autoritária, né? Que grita, que castiga, que não sei o que, e tava tendo cada vez mais e mais problemas, estava se tornando uma bola de neve gigante. E foi aí que eu descobri o mundo encantador e maravilhoso da disciplina positiva, que é uma forma bondosa e afetuosa de educar os filhos, mas também com limite e com firmeza. Você não vai deixar a criança fazer tudo que quer do jeito que ela quer. E cuja principal base da disciplina positiva é o respeito pela criança. E isso aí, consequentemente, vai fazer ela se conectar mais com você. Fiz uma live só falando de conexão também, conexão escutativa, que é uma das principais ferramentas para você fazer a tua criança te escutar. Te escutar e, consequentemente, cooperar. A gente costuma chamar de obedecer. Ó, já tem gente querendo participar. Vou já terminar aqui o resumo, vai ser bem resumido, tá? Porque na última mentoria da sexta-feira passada eu resumi bastante. E essa conexão, né? Essa conexão com a criança que a gente faz, ensinei direitinho como é que faz isso, vai fazer a criança sentir vontade de fazer o que você tá pedindo, que você tá... Eu também não falo mandando não, né? Então a conexão vai fazer a criança te obedecer, né? O que a gente chama cooperar mais, que é a palavra mais apropriada. Que mais que falei? Falei das consequências dessa educação com gritos, punições, castigo, humilhações, as consequências a curto prazo e a longo prazo no cérebro da criança. E falei isso de acordo com a neurociência, tá? É a neurociência que explica. Só para você ter uma ideia, a curto prazo é que bloqueia o aprendizado da criança. Quando você grita com a criança normalmente ela não vai te obedecer e fazer o que você quer, porque na hora que ela tem aquele grito, tem uma descarga de hormônio do estresse, cortisol e adrenalina, que vai vai bloquear o aprendizado, vai bloquear que entre essa mensagem que você está querendo passar para tua criança, né? Vai tomar banho, vai fazer isso aqui. Por isso que a criança fica paralisada, ou então que ela fica mais agitada nessas horas. Enfim, e a longo prazo são consequências bem mais drásticas, como no futuro, na adolescência, na vida adulta, casos de depressão, de dependência química, enfim. E na live dessa semana eu falei um elemento fundamental para você acabar com as birras do seu filho, que é o conhecimento, exatamente o conhecimento, não só da disciplina positiva, foi uma aula bem grande, onde eu falei mesmo com muito detalhe sobre a disciplina positiva, sobre a inteligência emocional, sobre a neurociência, sobre Maria Montessori, que é a deusa assim, da educação infantil para mim. Maria Montessori, ela trata da essência da criança, você conhecer a essência da criança, você conhecer como que funciona o cérebro da criança, para que você possa lidar com a criança da forma certa, porque sempre eu falo assim, o conhecimento é libertador. Quando a gente conhece, quando a gente tem o conhecimento, a gente age com conhecimento de causa, minha gente, e aí a gente sabe fazer a coisa certa. Então, e falei assim que a grande maioria do mau comportamento da criança, a grande maioria não, 100% do mau comportamento da criança é a criança querendo te passar alguma mensagem. E normalmente é uma reação a alguma coisa, a alguma ação que o adulto fez. O segredo para a gente ter paciência na hora da birra de uma criança, né? O segredo assim, principal, que é exatamente isso, a gente saber que a criança não faz birra. E aí eu expliquei muito, muito bem, foi uma aula muito, muito, muito assim, rica
E já tive muitos depoimentos de muitas mamães que estão falando, mandando mensagem diariamente. Tem até uma... Eu acho que falhou agora. Tem um destaque no meu Instagram, só com os depoimentos das mamães. Que essas lives que eu tô fazendo, gente, são verdadeiras aulas, tá? Não é só um conteúdozinho, uma dicasinha de 15 minutos, não. São aulas de 1 hora, realmente. Assim, é um conteúdo super, super rico. Para quem não viu ainda, todas as lives elas estão salvas no meu Instagram TV e também no meu canal do YouTube, Juliana Lea. Quem tá no Instagram é só clicar no link que tem no meu perfil, na minha bio, e aí vai ter o link pro meu Telegram e vai ter o link pro meu YouTube. Vamos aqui à primeira participação de hoje. Estamos aguardando aqui entrar o primeiro convidado. É um papai hoje, gente. Eu falo muito para as mamães, porque o meu público é realmente as mães, assim. Mas os papais são extremamente bem-vindos, inclusive até requisitados, né? Para poder vir para esse mundo também, dessa nova forma de educar as crianças, com amor, com afeto, mas também com firmeza e com limites, né? Voltando aqui, a gente vai já... entrar aqui com a participação do Jean. Hoje a gente tem um papai que vai participar aqui da nossa live. Boa noite! Boa noite. Então vamos lá. Fala, papaizinho aí. Então, minha dúvida é o seguinte. De onde você tá falando, o nome da sua princesa. Eu já sei, mas tem que falar pro pessoal que não conhece, né? Belezinha. Piauí, Alana, de 3 anos. E aí o Três- que acontece? 3 anos. 3 anos. E aí o que acontece? Já percebi. Tipo assim, eu comecei a perceber relacionar as coisas agora, né? Porque a gente tem que ficar observando quando repete tal situação, né? Então, tem vezes que do nada, sim, né? Te diz do nada, mas nunca do nada. Ela vai brincar comigo, primeiro ela ama brincar comigo, eu também amo brincar com ela. E quando eu brinco com ela, realmente eu brinco muito, né? Pega aqui um papel. Mas por ela passava, tipo, tá ouvindo aí, então? Tô ouvindo, tô pegando só um papelzinho pra anotar algum tópico que precisa. Por ela passava 24 horas brincando comigo sem parar, né? Até porque, enfim, eu sou quase outra criança com ela. E aí, só que, enfim, a gente tem que trabalhar. E aí eu passo, normalmente, de manhã tá trabalhando e de tarde pra frente eu brinco com ela. Aí o que acontece é o seguinte, tem dia que eu demoro mais de que a hora normal, né? Normalmente eu vou brincar com ela a partir de 1 ou no máximo 2 horas da tarde, né? Aí, quando eu demoro mais, tipo hoje eu desci pra ver ela, era 4 da tarde aqui, né? Então ela não tinha me visto ainda. Mas nisso ela tava brincando com Deus e o mundo aqui, né? Tava no auge da felicidade com todo mundo. Hoje todo mundo deu um pouquinho de atenção pra ela, que em minha casa tem vários pessoas, né? Todo mundo brincando com ela. Aí na hora que chegou comigo, ela foi brincar comigo, né? Menos de, sei lá, de 10 minutos ela começou a chorar, sendo que ela nunca tinha chorado por nem morta. E aí toda vez que eu demoro muito pra brincar com ela, tipo hoje, ela se irrita muito mais fácil comigo do que com qualquer um outro. E eu já comecei a perceber que é justamente nos dias que eu demoro mais pra brincar com ela, né? Antigamente eu não relacionava nada e agora eu já comecei a perceber que justamente no dia tipo hoje, ela começa a enjoar do nada, né? Não é do nada mesmo, a gente tá brincando aqui, e aí eu tô sentada e ela disse, senta bem aqui, mas só que eu já tô bem aqui no lugar, né? Ela disse, não, mas é bem aqui, eu disse, não, eu já tô bem aqui. Aí, então, só de 4 horas pra cá, já foi umas 5 vezes. Aí são 5h20 mais ou menos, né? Agora aí no Brasil. Em 1h30, digamos assim, foi 5 vezes. Mas, e ela nunca tinha chorado com ninguém hoje. Então é assim, do nada, aí ela vem brincar comigo, né? Aí eu peguei o brinquedinho dela. Na hora que eu peguei o brinquedinho dela, eu disse, não pega o meu brinquedo não, mas tá bom, tô brincando contigo. Mas primeiro ela chorou, né? Aí a mãe dela pegou, levou pra ali, ela acalmou, aí mas ela chora, mas não quer perder de vista, né? Aí eu me afastei do brinquedo, eu sentei na cadeira. Ela disse, não senta na cadeira não, senta aqui, perto de mim. Aí eu fui sentar perto dela. Aí na hora que eu sentei perto dela, ela arrumou outra coisa, aí já chorou de novo. Aí eu disse, tá bom, pô, eu vou subir
Então, assim, fui completamente, né, sem saber o que as emoções dela mandam, né? Eu já imaginei que deve ser algum tipo de saudade, alguma coisa que dá assim dentro dela e ela não sabe expressar, enfim, chora com qualquer coisa, né? Mas é interessante. Pode ser. Assim, é um caso bem especial. A gente teria que avaliar mais como que é a relação do pai com a filha, da mãe com a filha. Eu conheço, tá, gente? Pra quem não conhece, eu conheço. E eu sei que a relação do pai dele, do Jean, com a filha, eu sei que é a relação mais ou menos de mãe, né? Ela é muito mais apegada, muito mais conectada com o pai do que com a mãe. Não que a mãe não seja conectada, não que a mãe não seja presente, mas é que o pai é assim, eles dois têm essa conexão assim. E o que acontece? Acontecia muito comigo também, na época que eu não sabia, que eu não conhecia ainda a disciplina positiva. O que acontecia é que a Charlotte, na época eu não tinha o Max ainda, a Charlotte tinha por volta de 1 ano e 10 meses, por volta de 2 anos, até ali 2 anos e meio, que foi quando eu comecei a utilizar realmente a disciplina positiva com ela, ela acontecia essa mesma coisa. Sempre que ela me via, ela passava o dia na creche, e sempre que ela me via, ela tinha que ter um motivo. Mesmo no dia que eu dizia, hoje eu não vou falar nada, hoje eu não vou me estressar, hoje eu não vou deixar ela chorar, vou fazer de tudo para ela não chorar, mas se eu fizesse de tudo para ela não chorar, ela chorava do nada. Então, quando eu comecei a estudar, eu falei, não, deve ter alguma coisa, ela deve estar querendo. Quando a criança chora, ela sempre está querendo falar alguma coisa pro adulto, pros pais. Sempre. Ela não chora só para enjoar, gente. Não existe essa coisa de criança chora só para enjoar, chorou sem motivo. Não existe choro sem motivo. A criança, quando ela chora, é porque ela está sentindo alguma coisa que ela não sabe expressar em palavras. E aí ela, dependendo, ou ela chora pra chamar quando é um bebezinho, eu tô com fome, eu quero carinho, eu quero trocar a fralda, ou quando já é uma criança mais assim, da idade da Alana, né, da idade que a Charlotte tinha nessa época, 2 anos, 3 anos, ela normalmente é uma emoção muito forte que invade ela, que a gente chama tempestade de emoções, né? E aí essa emoção... Só um pequeno complemento, que é engraçado quando ela diz assim, senta aqui, né? Aí a mãe dela pega ela, aí ela diz, mamãe, mas é porque o papai não sabe. Aí a mãe dela, na brincadeira, né? Papai, pois é porque tu não sabe, então vamos ensinar o papai. Aí ela vai, aí quando ela vem com a mãe, aí me ensina, né? Aí eu faço a mesma coisa que ela tá fazendo. Aí virou uma calma um pouquinho, né? 3 anos. A idade dela, 3 anos, é bem delicada, porque ela já sabe se comunicar, já sabe falar, se comunicar, falar frases mais assim, longas, né? 2 anos é palavrinhas, então ela não usa tanto, né? É como a criança, ele começa a caminhar e já quer correr, só que ele não consegue correr ainda, ele cai, ele fica muito frustrado. 3 anos é exatamente isso. Ela já sabe falar, mas ela ainda não sabe se comunicar, ela não sabe comunicar tudo que ela está sentindo, tudo que ela está querendo. E quando a gente, adulto, não entende, meu Deus, aquilo ali é muito frustrante para ela. E aí o que acontece? Voltando, eu fui estudar por que era que isso acontecia, porque que a criança chora só o fato de ver a mãe, ela chora. Não é necessariamente a mãe, é a pessoa com que ela é mais apegada, né? A pessoa, normalmente é a mãe, mas no seu caso é o pai, né? Então, assim, a criança, ela sofre uma série de tensões durante o dia, quando eles estão longe da base. A base é o pai e a mãe. E a mãe mais ainda, no caso da maioria, no seu caso o pai. Então ela vai vivendo uma série de tensões durante o dia, que muitas dessas tensões ela segura. Por que ela segura? Porque a base dela não está ali perto dela. Então ela diz, eu tenho que segurar. E aí na hora que ela vê a base, que é a mãe ou o pai, aquela pessoa com que ela tem mais assim, com que ela se sente mais segura, mais protegida, na hora que ela vê a base, ela relaxa completamente e aí ela solta todas essas tensões. E ela precisa. A gente precisa deixar ela desabafar. E no caso dessa idade, o desabafo é o choro, né? E o que a gente pode fazer? Só deixar chorando? Claro que não. A gente acolhe.
meu amor. Por exemplo, você falou que senta aqui, papai, e você não entendeu, né? Eu digo, meu amor, eu imagino como você deve estar frustrada, porque o papai nem entendeu o que você falou, ou mas o papai não consegue entender as coisas, mas se eu quero explicar direitinho pro papai, acolhe aquela emoção dela. Diz assim, eu imagino o quanto você deve estar decepcionada, então frustrada, porque o papai não sentou no lugar que você queria, mas é porque o papai não entendeu. Vamos explicar direitinho pro papai? Tu faz pro papai ver? Você pode fazer pro papai ver? Esse tipo de coisa assim. Então, normalmente, isso pela história que você falou, né, que quando você passa mais tempo longe dela, é quando ela faz mais crise, né? A gente chama birra, mas eu já expliquei numa das lives que não é birra, porque birra é um negócio, um comportamento proposital. É uma crise realmente, porque ela é invadida por uma tempestade de emoções que ela não consegue controlar e ela não consegue expressar em palavras o que ela está sentindo. E por isso que vem aquela explosão, aquele choro, aquele descontrole físico também. Então é isso. E assim, a melhor coisa que a gente pode fazer nesses momentos é acolher, dizer que você sabe o quanto que está sendo difícil para ela, o quanto que ela ficou frustrada ou triste, dependendo, ou zangada, dependendo do que ela está sentindo, né? E porque aconteceu isso e isso, porque o papai não sentou no lugar direito, porque o papai pegou o brinquedo dela, desculpa, não sei o que, peça desculpas também. Eu acho que com isso aí eu consegui resolver muito dessas crises da Charlotte. Mas, na verdade, se for por conta das tensões que ela viveu ao longo do dia, quando ela estava longe de você, ela vai precisar descarregar, botar pra fora, né? Ela vai precisar ter essa válvula de escape. E por que ela tem só com você? Porque você é a pessoa com que ela se sente mais segura, mais protegida. É por isso que muitas crianças, às vezes, passam o dia na escola ou na creche, e na hora que vê a mãe, eu mesmo pensei já, meu Deus, só basta me ver que vai começar a crise, o que é isso? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Mas quando eu tive acesso a esse conhecimento, aí em vez de dizer eu não fiz nada, o que eu fiz? Aí eu comecei a fazer alguma coisa, eu comecei a acolher. E quando a gente acolhe, só o fato de você acolher e você dizer eu sei o quanto é difícil pra você, eu sei, eu imagino que você deve estar sentindo isso e aquilo. Só o fato de você acolher, a pessoa já se sente aliviada e confortada. Isso parece muito quando morre alguém, aí eu morreu de chorar, mas quando fica o melhor amigo, a gente chora de novo, né? Mas é exatamente isso, é essa mesma coisa. Você ficou com aquela tensão acumulada porque você não estava perto de uma pessoa que você se sentia seguro para chorar, né? Nesse caso do exemplo aí que morre o melhor amigo, né? Aí quando chega aquela pessoa que é conectada igualmente com você, como era com essa pessoa que, no caso do exemplo, né, que morreu, né? Os três eram conectados, aí você se sente mais seguro para chorar com essa pessoa. É a mesma coisa da criança, quando ela tá ali com a cuidadora, com a professora, e quando ela vê a base dela, que é a mãe ou o pai, ela se sente segura para isso. E a gente tem que acolher, que dar essa segurança, que oferecer o carinho, tenta se a criança permitir o toque, o carinho, porque libera a ocitocina, né, que é o hormônio do bem-estar, e vai acalmando naturalmente a criança. Mas se for o caso de tensões, ela precisa realmente chorar, ela precisa chorar. Deve ser um pouco isso mesmo, porque é engraçado que ela tá morrendo de brigar com todo mundo, né? Mas quando eu chego, minha filha, ninguém chega perto não, é igual um cachorrinho se defendendo da comida, né? Todo dia que tá bom, né? Não tô falando desse caso de crise não, tô dizendo assim, no dia normal mesmo eu chego 2 horas, aí de 2 horas até 7, que é hora de dormir, ninguém pode mais falar com ela não. Tipo assim, os outros que estavam brincando o dia todo, né? Aí chega a avó e diz, eu passei o dia brincando contigo, e agora tu não quer mais nem olhar pra mim. Aí ela diz, sai, vou gostar, sai. Porque ela quer aproveitar 100%, aproveitar, né? Porque 100%. É a hora que a gente vai brincar mesmo, porque também quando a gente brinca eu entrando na brincadeira mesmo. Conectado. Mas é muito isso mesmo, assim. E o legal da gente entender, né, esse tipo de porquê da cabeça da criança, é que normalmente a gente só pensa que ela tá ficando doida, assim. Exatamente. Como você falou aí, meu Deus, aparentemente é sem motivo, mas como eu já falei, a criança nenhuma no mundo, minha gente, vocês precisam, quando vocês têm acesso ao conhecimento, você vai saber, criança nenhuma no mundo inteiro não chora sem motivo, não existe choro sem motivo. E aí o pior é que às vezes a gente atrapalha, digamos, a gente que não tem conhecimento,
chega e briga com a criança, ou reprime ela de outras formas, e aí, digamos... Tu é enjoada, sai pra lá. O momento que a criança mais precisa da base dela, a mãe e o pai, é o momento que o choro dela irritou a gente e a gente vai exatamente abandonar ela. Agora você imagina, ela tá perdida, sentindo um turbilhão de emoções que ela não sabe o que é, que ela não sabe comunicar em palavras, ela perdeu o controle emocional, muitas vezes o controle físico também, quando eles ficam batendo o pé, batendo a mão. E é a hora que ela mais precisa da base e a base se afasta dela. Imagina o quanto que é difícil para essa criança nesse momento se recuperar disso tudo sozinha. É quase impossível, por isso que às vezes tem criança que passa meia hora, 40 minutos nessa crise emocional, que a gente chama, que a sociedade normalmente chama de birra, meia hora de birra. Mas ela não tem estrutura cerebral, como eu já falei em outra live, né? A neurociência explica, ela não tem o neocórtex, que é a parte racional do cérebro, que teoricamente iria fazer o papel para acalmar esse cérebro reptiliano dela, né? Esse cérebro das emoções. Ela não tem esse cérebro racional. E nós, adultos, temos que fazer o papel de cérebro racional para tentar acalmar essa criança. A mãe dela tá assistindo todas as suas lives desde o primeiro dia e já tá funcionando muito. Inclusive, a gente consegue, tipo assim, não dura mais nem 2 minutos isso. Por quê? Porque toda vez que acontece, isso pós-live, tá? Toda vez que acontece isso, aí a mãe dela já vem e participa logo e, tipo assim, menos de 1 minuto mesmo. Agora vocês não têm noção, que é um choro, você não sabe, não é choro não. Algum dia eu vou tentar gravar. É uma tempestade emocional, gente, é um descontrole, ela perde o controle das emoções dela. Puxa o ar aqui, aí a gente pensa nessa aí nada, assim, o filme da Múmia, assim, quando ela joga toda aquela energia pra fora, cara, é muito forte. E, então, assim, se a mãe dela não entrasse, se não tivesse esse gerenciamento aí, que a gente já até aprendeu contigo, mas eu acho que era o dia todinho. Mas em menos de 1 minuto, 2 minutos já sai, porque ela já chega, a gente já fica brincando desse negócio, inclusive ela deve estar quase chegando e não mais deixa eu falar não. Aí... porque o tempo dela já foi pequeno hoje, né? A neurociência explica também porque que a criança nunca deixa os pais falar no telefone. Vou fazer uma live sobre isso um dia. É porque o tempo, mas é por essa aí. Mas meu tempo com ela já foi pequeno e ainda estou roubando o tempo dela. Não, mas mesmo que você passasse o dia inteiro com ela, ela não quer que a gente... Ela não quer que a base dela dê atenção para outra coisa. Eu vou fazer uma live sobre isso, é uma ótima ideia de tema. Muito boa essa ideia aí. Não fala. É clássico dessa também. Mas agora realmente eu tô saindo do combinado, né? Porque o combinado era eu estar com ela e agora eu pedi um tempinho pra gente vir conversar aqui. Mas muito legal, viu? Entender tudo isso. Então é isso, gente. Acolher sempre o choro da criança. Não existe choro sem motivo. Cada choro é um pedido de socorro da criança. Ela tá perdida de alguma forma, ela tá sem saber o que fazer, sem saber falar o que ela tá sentindo, mas ela tá sentindo alguma coisa. Mesmo que você ache que aparentemente foi sem motivo. Oi? Deixa eu te perguntar mais uma. Diz. E por que naturalmente as mães, os pais, né? Quando eu falo mãe, estou dizendo mãe e pai. Como é que se diz? Não, eu sei que a mãe não entende, já vou meio que responder, mas a pergunta é mais profunda, né? Lógico que eu sei que a mãe não entende esse comportamento porque a mãe não estudou, né? E não é instintivo isso, mas por que, digamos, naturalmente a mãe não tem essa paciência, sei lá, e a mãe revida, sei lá, a mãe acha que a criança tá quando o menino doida, e a mãe briga com a criança mais ainda, ou seja, eu sei que tem muito porque ele estudou, mas o que aconteceu com a mãe? Será que é porque aconteceu a mesma coisa com ela e ela não aprendeu a controlar a noção dela? Enfim. Você sempre dá entendi. A criança chora, grita, faz uma birra e tá aqui os dois calmos, né? E a mãe é igualzinho. Tá aqui mãe e filho calminhos brincando. Aí a criança tem uma birra. Aí a mãe... naturalmente, qualquer choro no pé do ouvido da gente começa a deixar a gente irritada, né? E aí tem uns hormônios, uns neurôniozinhos, todo ser humano, adulto e criança, que chama neurônio espelho. Então, quando tu vê uma pessoa triste, tu tem uma tendência a ficar triste. Quando tu vê uma pessoa feliz, sorrindo, tu tem uma tendência a dar um sorriso também.
Quando tu vê uma pessoa nervosa, irritada, chata, tu tem uma tendência também a ficar irritada, se tu não souber controlar as tuas emoções. Então a mãe que não tem esse autoconhecimento, esse autocontrole de inteligência emocional, de conseguir manter as emoções dela no lugar, e principalmente o conhecimento de saber que aquela criança tá tendo aquela crise porque ela tá um descontrole emocional, que ela não tem capacidade física, cerebral para controlar, e que a mãe é que deveria fazer esse papel do cérebro racional da criança. Se a mãe não tem todo esse conhecimento de inteligência emocional, de neurociência e dessa educação positiva, que é tudo isso que eu tô falando nas minhas lives, que eu vou continuar ainda com essas lives, essas aulas, né? Se ela não tiver esse conhecimento, ela vai deixar o neurônio espelho dela agir, e ela também vai entrar em crise. Ela vai estressar, tu me estressa, vai começar os gritos. E aí a gente já sabe quais as consequências do grito pra criança. Quem não sabe vai ver lá as minhas lives anteriores, que eu falei uma live inteira só disso. E é isso, a partir do momento que você tem o conhecimento do que acontece com a criança nesse momento, a partir do momento que você tem um conhecimento de inteligência emocional, de como você consegue se controlar suas emoções, e principalmente esse conhecimento de que a tua criança, quando ela está tendo essa crise, ela está pedindo a tua ajuda, com todo esse conhecimento, você naturalmente vai conseguir se manter calma. Se manter calma é o primeiro passo para a criança começar a espelhar, porque ela também tem um neurônio espelho. Quando você consegue se manter muito calma, meu amor, a mamãe entende que você está com muita raiva, a mamãe está aqui para você, a mamãe te ama muito, você quer vir no colo, você quer fazer um carinho. E aí a criança naturalmente vai se acalmando, se calmando. Isso aliado a muitos outros conhecimentos e a outras ferramentas também. Mas é mágico desse jeito, como você falou. Em 1 minuto, no máximo 2, você consegue acalmar uma crise emocional da criança. Seja em casa, seja no supermercado, seja na loja de brinquedo, no shopping, seja onde for. Aí a pergunta mais difícil, né? Também eu não espero, lógico, uma resposta simples. Nem espero uma resposta, na verdade. Só mais uma resposta de sim ou não, porque se for uma resposta sim, eu sei que é grande. O pai ou a mãe, né? Ele precisa nascer calmo para dar conta dessa parada, ou isso é aprendível, ou ele tem que fazer um doutorado em neurociência para aprender também. Enfim, dá pra gente sair de um ser que ontem era super estressado e batendo na criança também, toda vez que ela fazia isso, para um ser que nós do estresse, eu não criar os tais neurônios de espelho e ficar calmo quando ela morrer, para ela se acalmar também. É possível acontecer isso com o pai? Não precisa dizer como, lógico que se for possível, deve ser bem difícil, né? Mas tão possível, e não é complicado, não é difícil, não é fácil. Na minha live, o segredo para você ter paciência na hora da birra, eu desvendei esse segredo aí, tá? Quem não assistiu, tá lá no meu Instagram, no meu YouTube. O segredo para você ter paciência na hora da birra. É uma aula de 1 hora, não vou conseguir falar aqui, né? Mas é exatamente isso. Esse tipo de conhecimento que eu falei nessa minha aula, né? Inclusive lá eu falei assim, eu não era essa pessoa assim calma e compreensiva que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa da raiva. Eu vou só falar um dos trechos da minha live. Eu sou uma pessoa da raiva, filha de um pai da raiva, casada com o marido da raiva, e meu marido é filho de um pai da raiva. E desse tanto de raiva nasceu um serzinho, que é a minha primeira filha, que é um serzinho do temperamento assim, bem da raiva. Imagina assim, essas 4 heranças assim juntas. O negócio era difícil aqui. E foi esse negócio difícil, graças a Deus que isso aconteceu, que me fez buscar evoluir, buscar esse conhecimento todo para estar aqui onde eu estou hoje. E isso foi tão maravilhoso para minha vida, transformou minha vida para tão melhor, tão leve, tão agradável. Estar perto dos meus filhos, estar com eles, porque eu confesso que na época que a Charlotte era assim, terrível, né, entre aspas, e que ela dava trabalho demais, e que ela chorava por tudo, que eu não conseguia entender e nem controlar, eu não tinha tanta vontade, tanto prazer de estar ao lado dela o tempo todo. E hoje... Vontade de jogar no mato, né? Quanta mãe já quis jogar no mato? Vamos ser honestos, ninguém fala, mas pensar, pensa. Vamos fazer uma live sobre isso, né?
Não é que a gente dá vontade de jogar no mato, é que a gente não dá vontade de jogar o filho no mato. Na verdade é que, assim, a gente fica num conflito interno. Meu Deus, eu amo tanto, mas por que eu não sinto vontade de ficar com ela, brincar com ela? Porque eu sei que ela vai me estressar, porque eu sei que ela vai ter crise, que eu sei que ela vai me chatear, e que eu vou me estressar, e que eu vou ficar mal também, entendeu? Mas a pergunta é, se dá pra ter paciência, se nasce com paciência? Não nasce com paciência. É estudo, é acesso ao conhecimento. Nessa aula que eu dei, o segredo para você ter o segredo para você ter paciência na hora da birra, eu já tive depoimentos de mães que estão me mandando mensagem: Ju, cada vez que eu tô começando a perder a calma com a minha filha, eu lembro de ti, eu lembro daquela aula. Então quem não assistiu, vai lá assistir, porque é uma aula de 1 hora, não dá pra eu falar aqui numa mentoria de 20 minutos. Eu sempre fui da paciência, né? Então, tipo assim, eu sempre tive muita paciência. Eu vejo ela faz tudo aqui e não acontece nada. Aí essa é a minha pergunta, né? Se era possível, a mamãe que sai, né, do zero aí, tudo mais, digamos, sem paciência do universo. Do nervosismo e do estresse então, pra chegar na paciência, sim. Então, beleza, ela precisa estudar, mas ela precisa ser, né, fazer o doutorado em neurociência ou como é esse estudo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É só ela participar da minha super aula Filhos Sem Birras, que ficar acompanhando aqui as lives, que todo esse conteúdo, essas minhas lives já é um curso gratuito que eu programei pra vocês, gente. Um curso de iniciação, pra você que tá nesse método antigo, dos gritos, dos castigos, pra você conhecer esse novo mundo e despertar a tua consciência. Qual é a educação? Que tipo de mãe você quer pro teu filho? Que tipo de relação você quer pro teu filho? Então é isso. Então, se você conseguir acompanhar as minhas aulas, as minhas lives, essas aulas gratuitas que eu tô dando, e vai ter a super aula também, Filhos Sem Birra, todo esse conjunto de conhecimento, não precisa ir fazer uma especialização de neurociência, não precisa fazer um mestrado de... ai meu Deus, me perdi, de inteligência emocional, não precisa fazer uma super hiper faculdade de disciplina positiva, não. Por quê? Porque eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso porque eu precisei, eu não tive ninguém que compilou esse conhecimento pra mim. Mas eu... Olha a Lana, gente. Tá, se você quiser ficar com a Lana... Oi, meu amor, tudo bom? Eu continuo sozinha, falando. Tá. Beijo, Laninha. Obrigada pela participação. Pois tá bom. Muito obrigada aí por tudo. Beijo, tchau. Tchau. Então, gente, continuando aqui, que eu tava falando pra ele que é isso, assim, eu tive que estudar realmente a fundo tudo isso que eu falei, da neurociência, da inteligência emocional, da disciplina positiva, de Maria Montessori, só que leva muito tempo, leva muita dedicação. O meu sofrimento foi tão grande que eu precisei disso. Eu não tinha um métodozinho compilado como esse método que eu tô passando pra vocês. Tipo assim, é uma junção disso tudo que eu tô passando pra vocês. Eu dou uma pitada de neurociência, uma pitada de inteligência emocional, misturado com a disciplina positiva. É tudo isso que eu vou falar pra vocês nessa minha super aula Filhos Sem Birras. E é isso. Então, essa foi a participação de hoje. Se tiver mais alguma mamãe ou papai que queira participar, eu acho que a gente ainda tem um tempinho, tá bom? Ainda temos 15 minutinhos. E enquanto isso eu vou falando das mensagens. Sara, adoro essas lives, preparando para ser mãe. Tá vendo? Tem até as não mamães ainda que estão se preparando para ser mães. Essas lives, essas aulas já servem sim. Peraí que agora JC Kika, bom que a gente vai aprendendo. Isso mesmo, ó. A Kika, a Sara, ainda não são mamães, mas já estão aqui nas lives, sempre presente, pra quando tiver os filhinhos delas. A Sara, choro com o pai é pra mim mais especial ainda, conexão super natural, isso mesmo, Sara. Kika, não tem alguma coisa a ver com a pessoa ser permissiva demais, por isso a criança enjoa mais com a mãe, e no caso dele, o pai. Kika, eu acho que não tem a ver, eu acho que tem menos a ver com a permissividade, e tem mais a ver com essa coisa que eu falei, que quando a criança tá mais perto da base dela, aquela pessoa que é a base ali, com que ela se sente mais segura, com que ela tem mais conexão, ela fica mais segura para poder liberar
as emoções que ela está precisando liberar, todas as tensões que por acaso ela acumulou durante o dia, longe dessa pessoa, né, da mãe ou do pai, a pessoa que é a base. E seria mais isso do que, e menos essa questão da permissividade. A permissividade não tem a ver com a criança fazer birra, mas eu acho que seria mais o caso realmente isso, de a base gera essa segurança para ela se liberar e descarregar todas as tensões que ela precisa descarregar. E tem hora, gente, que a criança precisa chorar. Tem hora que eu sinto que a Charlotte precisa chorar e eu digo, chora, meu amor. Essa mamãe sente que você está precisando chorar. E a mamãe está aqui para você, a mamãe está aqui com você. Você quer sentar no colinho da mamãe e chorar. E ela chora e ela descarrega. E ali em um minutinho, o fato de ela ter sido acolhida, em um minutinho que ela chorou, ela liberou as tensões dela e aí ela já melhora, já passa para outra, já vai brincar. Eu acho que é muito, muito desse lado, tá bom? Doutora Tayana, bonjour. Kika, com a Alana, acho que ela fica tão emocionada quando vê o pai, porque passa o dia sem a presença dele. Ela não deixa ninguém chegar perto quando tá com ele. Todo passo que ele dá, ela vai atrás com medo dele sair de novo. É exatamente isso, ela tem medo de perder essa base, né? É a mesma história do telefone. Às vezes quando a mãe ou o pai, a base, né, tá ali disponível para a criança, eu sento muito aqui na sala com os meninos e eles ficam brincando sozinhos. Eu tô olhando para eles, né, mas eu não tô brincando com eles. Eles vão, pegam um brinquedo, nem olha para mim. Na hora que eu levanto para ir na cozinha, ou então na hora que eu pego o celular, aí eles correm, avançam para cima de mim. Isso, eu já falei, é um tema de uma live, mas só resumindo aqui, é um circuito que ativa no cérebro, porque quando você desvia a atenção para outra coisa, para ligar para alguém, para ver uma mensagem, para ver o celular, a criança já ativa aquele sistema de alerta. Opa, ela já não está mais disponível para mim, não está mais olhando para mim, deixa eu ir lá recuperar a atenção dela. É mais ou menos isso. Tem toda uma ciência que a neurociência explica, e eu vou programar uma live dessa para falar sobre isso para vocês. Mas é isso mesmo, ela tem medo de perder porque a base é a segurança dela maior. E quem é que não gosta de se sentir seguro? É uma necessidade básica da pessoa, né? De todo ser humano, não só da criança. JC Kika, conheço uma família de irmãs que só tratam os filhos na base do grito. Fiquei perplexa quando vi todas juntas com seus filhos. Infelizmente, gente, eu fico triste também quando eu vejo isso, mas eu sei que é uma realidade ainda muito, muito grande. Eu sei que é uma realidade muito grande ainda na nossa sociedade inteira, acho que no mundo inteiro. E é isso aí, eu acho essa questão da disciplina positiva, de não tratar com grito, de tratar com amor, com afeto, mas impondo também os limites de uma forma respeitosa. Já existem várias pessoas, assim, que estão difundindo isso pelo mundo, e eu sou uma delas, assim, e eu quero que a gente forme uma corrente bem grande, tá? Eu e vocês que estão aqui tendo acesso a esse conhecimento hoje, nas minhas aulas, e todas as outras mães que estão propagando isso. Quanto mais a gente propagar isso, mais a gente vai... eu acho que vai influenciar também no futuro, minha gente, porque, assim... Essas crianças a gente já viu que são educadas à base de gritos, de medo, as consequências que pode acontecer, né? E na disciplina positiva, a probabilidade de você formar seres humanos, muito mais humanos, a probabilidade é muito maior. Porque quando você educa com respeito, você está ensinando a criança a respeitar. Quando você educa batendo, você está ensinando a criança a bater. Você não está ensinando a criança a lidar com as frustrações. Inclusive foi uma das minhas lives, eu falei do exemplo, né, que o homem, eu vou dar um exemplo de homem, mas enfim, porque é mais comum, tá? Mas nada preconceituoso, nem nada contra não, tipo assim, mas a gente já viu muito isso no jornal. A criança que não aprendeu a lidar com as frustrações, com as frustrações, virou um adulto, um homem, casou, não sabe ainda lidar com as frustrações. A menor frustração que a esposa dele faz, proporciona pra ele, né? Às vezes é um besteirinho de nada, o que ele faz? Mata. E aí depois ele se arrepende. Só que aí não tem mais volta. Ah, mas eu não tava em mim. Ele não, é uma criança, esse adulto que fez isso,
que não se controlou, teve uma mínima frustração e matou um ser humano, é um adulto que não aprendeu quando ele era criança a controlar as emoções dele, não aprendeu a lidar com as frustrações. E isso a disciplina positiva ensina. A gente ensina através do exemplo, porque a gente pratica esse exemplo com a criança, a gente pratica isso com a criança, né? E é um exemplo assim bem drástico, que era para ficar bem chocante mesmo, mas é notícia de jornal, uma notícia bem comum de jornal no dia a dia. E então, o que mais? Ana Maria, tenho 3 filhos e educo meus filhos na base da conversa, tento ver muito o lado deles. Isso é maravilhoso, Maria, você escutar. Eu falei, teve uma aula que eu falei só de escuta ativa, né? De conexão e escuta ativa. O fato de a gente escutar o nosso filho não significa que a gente seja obrigada a concordar com o que ele está falando. Mas é que nem você está tendo uma conversa com seu marido. Você tem o seu ponto de vista e ele tem o dele. E o fato de vocês terem pontos de vista diferentes não significa que um não possa escutar o outro. Por que a gente não faz isso com os nossos filhos, com as nossas crianças? Isso é respeito. Você vai estar ensinando isso para a criança, né? Isso é respeito. Então é muito, muito importante isso que você faz, de escutar os teus filhos, né? E se conectar com eles, porque isso também vai fazer com que eles possam sempre confiar em você. Eu posso confiar na minha mamãe porque eu posso falar tudo para ela e ela não vai brigar, ela não vai gritar, ela não vai me condenar, não vai me julgar. A gente pode conversar, ter uma conversa, né? Isso é maravilhoso, parabéns, Ana Maria B. Silva. Diego, bonjour, Ana Maria, só amando muito esse curso de graça. Ana Maria Silva, isso mesmo, a minha intenção é passar essa mensagem, mostrar que existe esse novo mundo, porque muita gente, infelizmente, ainda não conhece essa nova forma de educar os filhos, né? Com amor, com bondade, com afeto, mas também com firmeza, com limite e, sobretudo, respeitando a criança. E Renata e Ju, pronto, então é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar a nossa live de hoje aqui, o nosso tempo tá acabando. Foi maravilhoso ter todos vocês aqui comigo hoje. E na próxima semana tem mais lives, tem mais aulas. Eu fico avisando os temas aqui nos meus stories aqui no Instagram. Sempre no dia eu coloco o tema da live, vocês podem acompanhar, tá bom? Muito obrigada pela presença de todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima semana.